O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, inesperadamente se posicionou contra Donald Trump na questão da guerra com o Irã. Enquanto o mundo inteiro observa os apelos públicos de Donald Trump para bombardear usinas elétricas e pontes na República Islâmica, nos bastidores está surgindo um conflito completamente diferente entre Washington e seu aliado mais próximo no Oriente Médio. Trump, em uma conversa telefônica, exigiu que Netanyahu começasse imediatamente a retirada das tropas israelenses da Síria e do Líbano. E Netanyahu praticamente o mandou passear em resposta, de forma educada, diplomática, mas basicamente recusou terminantemente. Israel não pretende retirar suas tropas, e essa já não é a primeira fissura entre os dois líderes, parece ser uma ruptura total. Mas já aviso de antemão, o assunto é muito delicado, e aqui é fácil cometer erros e espalhar meias-verdades. Por isso, hoje vamos nos ater estritamente aos fatos, às fontes confirmadas. E eu vou separar honestamente o que se sabe com certeza daquilo que, por enquanto, é apenas relatado com base em fontes anônimas. Neste episódio, o que exatamente Trump exigiu de Netanyahu e como ele respondeu? Por que os militares israelenses disseram que estavam ouvindo falar dessa conversa pela primeira vez? Como isso se relaciona ao fato de Trump preparar algo grande contra o Irã agora? E por que, por trás de toda essa história, estão as eleições, das quais depende não só a carreira, mas também a liberdade pessoal de Netanyahu? Meu nome é Alexei Pichi. Vamos discutir o assunto juntos. Antes, inscreva-se no canal. Estamos quase com 300 mil inscritos. Ficarei grato pela sua inscrição. Vamos começar pelo que se sabe com certeza. A publicação Axios, mais especificamente o jornalista Barak Ravid, que tem as melhores fontes no establishment israelense, informou o seguinte: na quinta-feira, Trump e Netanyahu tiveram uma conversa telefônica. E nessa conversa, Trump disse diretamente ao primeiro-ministro israelense que estava na hora de começar a retirar as tropas da Síria. E aconselhou fortemente a fazer o mesmo no Líbano. Aliás, as palavras de Trump, segundo o funcionário americano, são de um jeito que não tem nada a ver com linguagem diplomática. Segue a citação de como Trump disse isso para Netanyahu. Eles não querem que vocês estejam lá, vocês devem se realocar. E, segundo o mesmo funcionário americano, Trump avisou Netanyahu que a presença do exército israelense em território sírio cria tensão e pode levar a uma escalada. Ou seja, Trump diz: pessoal, fiquem fora daí. Vocês são desnecessários, a presença de vocês por si só já é uma bomba relógio, então saiam da Síria imediatamente. E hoje, 15 de julho, Trump repetiu que quer que a Síria, e não Israel, resolva a questão do Hezbollah libanês. A Síria poderia ser mais eficaz na eliminação do Hezbollah libanês do que Israel, e o presidente sírio Ahmed al-Sharaa gostaria muito de realizar tal operação, declarou Trump em entrevista à Fox News. E a seguir vou citar suas palavras. Ele, ou seja, al-Sharaa, lidaria com o Hezbollah e faria isso de outra forma, sem demolir prédios. Eu odeio ver Israel demolindo prédios. Acho que ele seria mais preciso e posso te dizer que ele gostaria de fazer isso. Embora eu deva observar imediatamente que, anteriormente, as autoridades da Síria, principalmente al-Sharaa, deixaram claro que não planejam entrar em conflito armado no território do Líbano e estão interessados em restabelecer relações amistosas com esse país. E aqui é importante a resposta de Netanyahu ao apelo de Trump para retirar as tropas do Líbano e da Síria. Sua assessoria de imprensa divulgou um comunicado, e é justamente essa a recusa, só que embalada em uma formulação burocrática. A seguir, vou citar uma declaração do gabinete do primeiro-ministro de Israel. O primeiro-ministro Netanyahu, por sua vez, levantou a questão da necessidade de zonas de segurança ao longo das fronteiras de Israel. Ou seja, traduzindo do diplomático para o português claro, Trump disse: saiam. E Netanyahu respondeu que precisamos de zonas de segurança, ou seja, não vamos a lugar nenhum. E para que vocês não pensem que sou eu que estou interpretando livremente as palavras de Netanyahu, ouçam o que o próprio Netanyahu já declarou publicamente, pessoalmente e em voz alta. Agora segue a citação dele. Nas nossas fronteiras não haverá mais ataques terroristas. Nós criamos zonas de segurança ao redor de Gaza e dentro de Gaza, ao redor do Líbano e dentro do Líbano, assim como ao redor das colinas de Golã e dentro da Síria.
E aqui eu proponho prestar atenção exatamente a essa formulação, ao redor e dentro, ou seja, ao redor do Líbano e dentro do Líbano, ao redor das colinas de Golã e dentro da Síria. Isso é uma declaração direta, pública, sem deixar margem para dúvidas de que o exército israelense está em território estrangeiro e pretende continuar lá, porque disso depende a segurança de Israel. No momento em que Trump, por telefone, exige que o exército seja retirado, Netanyahu nem tenta se esconder atrás de portas fechadas ou de ambiguidades. Ele saiu e confirmou publicamente exatamente aquilo contra o que Washington se opõe. Isso é, foi contra Trump. Não só em palavras, mas já abertamente. Ou seja, Netanyahu afirma abertamente: ninguém vai sair de lugar algum. Para entender a escala, Tzahal, ou seja, as Forças de Defesa de Israel, atualmente controla de fato grandes territórios no sul do Líbano. A chamada Zona de Segurança ao sul do rio Litani são algumas centenas de quilômetros quadrados e áreas significativas no sul da Síria, além da linha de separação nas colinas de Golã e áreas próximas. Como você imagina, isso vai além de alguns postos de controle. Isso é a ocupação de partes significativas de 2 países vizinhos. E é de lá que Netanyahu não pretende sair. Mas isso acaba com todos os planos de Trump para o Oriente Médio. Agora, uma ressalva muito importante. Há um detalhe em toda essa história que nos obriga a tratá-la com cautela. O jornal Jerusalem Post, citando fontes do exército israelense, informa que para os próprios militares das Forças de Defesa de Israel, essa declaração da Axios foi uma surpresa. Eles declararam que não estão cientes da conversa telefônica mencionada entre Trump e Netanyahu e que nada mudou no terreno, nem no Líbano, nem na Síria, e que nem mesmo discussões desse tipo estão acontecendo. O que isso significa? Bem, uma de 2 coisas. Ou a conversa foi tão sensível que apenas um círculo muito restrito ao redor de Netanyahu estava ciente dela. O exército não foi informado dos detalhes. Ou alguém, não vamos adivinhar exatamente quem, está vazando essa história no momento certo para pressionar Netanyahu através dos jornalistas, através da imprensa. Ambas as versões são plausíveis. O principal é outra questão. A pressão de Trump é indiretamente confirmada. A Casa Branca, quando o Axios pediu um comentário, recusou-se a comentar, mas também não negou a informação, ou seja, não quis desmentir a informação. E isso, na diplomacia, geralmente significa mais ou menos o seguinte: sim, foi exatamente assim, só não queremos falar sobre isso em voz alta. Vocês podem citar fontes, mas diretamente nós não vamos afirmar isso para vocês. E a própria declaração do Trump hoje mostra que ele realmente gostaria que Israel saísse da Síria e do Líbano. Certo, mas de onde vem esse conflito, afinal? Por que Trump está pressionando seu aliado Netanyahu justamente agora? E é aqui que tudo se junta em um só nó. E esse nó não é o Líbano, mas sim a Síria. Vou explicar agora. A conversa de Trump com Netanyahu aconteceu exatamente no dia seguinte ao encontro de Donald Trump com o novo presidente sírio, Ahmed al-Shara, à margem da cúpula da OTAN na Turquia. E aqui está o ponto-chave que explica a irritação de Washington. A administração Trump passou vários meses tentando conseguir um novo acordo de segurança entre Israel e a Síria, com a retirada gradual das tropas israelenses dos territórios ocupados após a queda do regime de Assad em dezembro de 2024. E no final das contas, os americanos chegaram a uma conclusão nada animadora para eles. Netanyahu simplesmente não quer fazer as concessões que estão exigindo dele. E sem essas concessões, a Síria não vai concordar com um novo acordo de paz. Ou seja, Trump passou 6 meses conduzindo a diplomacia, construindo uma nova estrutura de segurança na região, onde justamente a Síria deveria pôr fim ao Hezbollah no Líbano e estabelecendo contato com o novo líder sírio. E Netanyahu está atrasando tudo isso porque não está disposto a devolver os territórios ocupados. E além disso, dentro do governo Netanyahu, há figuras políticas de peso que querem controlar partes do sul da Síria por tempo indeterminado. E alguns até promovem a ideia de construir assentamentos judaicos lá para consolidar de vez o controle sobre esses territórios. Agora, imagine como tudo isso irrita Donald Trump, que tenta se passar por pacificador e arquiteto do novo Oriente Médio.
Aliás, essa não é nem de longe a primeira vez que eles entram em conflito por esse motivo. Nos últimos meses, Trump já criticou não só Netanyahu pelos ataques israelenses ao Líbano e, segundo relatos, em conversas privadas falou dele, para dizer o mínimo, de forma nada elogiosa, questionando seu equilíbrio e bom senso. Portanto, a recusa atual não veio do nada, mas sim uma irritação acumulada nas relações entre Trump e Netanyahu. Mas aqui surge a próxima pergunta. Por que Netanyahu ficou tão inflexível justamente agora e está disposto a brigar até mesmo com Trump, a quem ele sempre chamou de o melhor amigo de Israel na Casa Branca? Parece que Trump não está apenas propondo sair do Líbano e da Síria, mas também transferir a questão da segurança de Israel para as mãos do exército sírio. E sabe, a resposta é simples e muito humana. São as eleições. Talvez isso seja o mais importante para entender a situação. A questão é que faltam apenas cerca de 3 meses para as eleições, que para Netanyahu são existenciais do ponto de vista de sua sobrevivência política e liberdade pessoal. Ou seja, não é tanto tempo assim. E o ponto-chave aqui é exatamente essa formulação: sobrevivência política e liberdade pessoal. Porque sobre Netanyahu, só para lembrar caso alguém tenha esquecido, pesa um processo de corrupção. Ou seja, ele realmente vai ao tribunal como réu. Perder as eleições para ele não é simplesmente ir para a oposição. Isso pode significar o banco dos réus sem a proteção de primeiro-ministro. E numa situação dessas, qualquer retirada de tropas dos territórios ocupados é suicídio político. A sua coalizão de direita, de extrema-direita, todos esses falcões que sonham com assentamentos israelenses em territórios sírios, vão imediatamente começar a gritar sobre capitulação, entrega de terras e interesses, entre outros. Por isso, a conclusão é bastante sóbria. 3 meses antes de eleições como essas em Israel, Netanyahu dificilmente tomará qualquer medida séria em relação à retirada das tropas da Síria, ou em realocações adicionais no Líbano, além daquilo com que ele já concordou. Ou seja, a recusa de Netanyahu não é apenas sobre a segurança de Israel em si, sejamos honestos. Em grande parte, trata-se da própria segurança dele. Mas as relações entre Trump e Netanyahu, é claro, não existem no vácuo. Enquanto Trump discute com Netanyahu por causa da Síria, ele está preparando algo realmente grande em relação ao Irã. Tarde da noite, na terça-feira, Trump realizou uma reunião na sala de situação da Casa Branca dedicada a uma ofensiva em grande escala contra o Irã, que será mais ampla do que os atuais ataques em torno do Estreito de Hormuz. Fontes indicam que Trump está pronto para intensificar a guerra e causar grandes danos ao Irã. Danos suficientes para que o regime abra o Estreito de Hormuz e aceite as exigências nucleares dos Estados Unidos. E claro, as próprias palavras dele confirmam tudo isso. A seguir, cito Trump: "O exército continuará atacando até que eu diga que basta." E depois disso, o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, durante uma visita ao quartel-general do Comando Central, fez uma declaração ainda mais enfática. Cito: "Se precisarmos negociar com uma bomba, vamos negociar com uma bomba." Além disso, Trump ameaçou que na próxima semana, se Teherã não se sentar à mesa de negociações, os Estados Unidos começarão a atacar usinas elétricas e pontes. Em resposta, o Irã ameaça bloquear todos os estreitos da região e paralisar a exportação de petróleo. É aqui que toda a intriga começa. Veja só o dilema em que Trump se encontra. Por um lado, ele pressiona Netanyahu, dizendo para sair da Síria e do Líbano para não criar tensão desnecessária lá. Por outro lado, ele mesmo está alimentando a guerra com o Irã ao máximo. Ou seja, Trump precisa que a região ao redor do Irã seja o mais calma, controlada ou, se possível, previsível, para que toda a energia seja focada na guerra com Teherã e não em Netanyahu e suas zonas de segurança na Síria e Líbano. É essa imagem de Trump que Netanyahu está desmontando, criando ainda mais focos de tensão, pelos quais o próprio Irã pode se aproveitar. Daí vem a irritação. O primeiro-ministro israelense impede Trump de conduzir a guerra como deseja. Mas Trump se esquece de que Israel já travava essa guerra muito antes dele. E talvez, Trump deveria admitir isso, pois Israel entende melhor as especificidades dessa guerra. Vamos resumir. O que temos de fatos?
Factualmente, Trump exigiu que Netanyahu retirasse as tropas da Síria e do Líbano. Isso foi confirmado por várias fontes ocidentais, e a Casa Branca não nega isso. Netanyahu se recusou a fazer isso. Os militares israelenses afirmam ouvir essa conversa pela primeira vez e que nada mudou no local. Assim, ainda é cedo para conclusões. A investigação segue. Mas o quadro geral na região está claro. Entre Trump e Netanyahu já não são pequenas desavenças, é um conflito sistêmico de interesses. Trump precisa de um Israel obediente e compacto, que não o atrapalhe, ou pelo menos é o que ele pensa, ao tentar redesenhar a região à sua maneira e acabar com o Irã. E Netanyahu precisa de um Israel expandido, que ocupe os vizinhos, porque só assim ele consegue manter sua coalizão linha dura e evitar ir para a prisão depois das eleições. Essas duas necessidades entram em conflito. Quem vai passar por cima de quem? É uma grande questão. Trump é uma pessoa que não está acostumada a receber recusas, ainda mais como ele acredita de parceiros menores. Mas Netanyahu também, de certa forma, está em uma posição em que, no fim das contas, não tem mais nada a perder. E quando dois líderes se enfrentam, nenhum dos dois pode se dar ao luxo de perder, bem, obviamente, espere uma escalada. Eu, é claro, vou acompanhar de perto esse confronto e vou manter vocês informados. Se vocês, é claro, se inscreverem neste canal do YouTube, aqui eu vou encerrar por enquanto. Escrevam seus comentários, inscrevam-se, ativem o sininho e deixem seu like. Se quiserem apoiar o trabalho deste canal do YouTube, vocês podem fazer isso com qualquer doação pelos links e dados na descrição deste vídeo. Por hoje é só. Cuidem-se. Всем пока.